E aí, rapaziada, Sostag, professor de física, retornando para continuar o estudo dos gases, né? Cara, caso você tenha se perdido, dá uma olhadinha nos links da descrição abaixo, que tu vai ver, cara, a aula que nós fizemos a introdução do gás. Nós falamos o que define o estado de um gás e combinamos, muito importante, o que é um gás ideal, o conceito topper para gente. Nessa aulinha agora, vamos brevemente falar sobre transformações gasosas e, cara, comentar sobre a famosa equação geral dos gases ideais. Vem comigo? E papai, vamos lá, hein? O que é uma transformação gasosa, mano? Combinamos que saber tudo da vida de um gás é conhecer pressão, volume e a sua temperatura. Transformação significa mudança. Eu quero fazer uma transformação. É difícil aqui, né? Posso dar um tapa no cabelo, né? Afinar aqui a sobrancelha. É fazer uma mudança. Como o gás é definido por. O estado do gás é definido por pressão, volume e temperatura, toda vez que a temperatura do gás mudar, toda vez que o seu volume mudar, ou toda vez que a sua pressão sofrer uma mudança, nós dizemos na física que o gás passou por uma transformação gasosa. Quando o gás sofre uma transformação gasosa, significa ele sofrer uma mudança no P, no V ou no T. E pelo menos dois desses caras temos que ter mudança, porque eles estão atrelados, né? Não tem como. Cara, essa bomba, bum, explode aí, meu irmão. A temperatura do gás vai lá e, bum, aumenta brutalmente. Nós também poderemos ter um aumento na sua pressão e também podemos ter um aumento no seu volume. Nós temos uma equação que te permite calcular essa nova pressão ou esse novo volume. Quando eu vejo um gás ser chuchado, eu vou comprimindo ele, mano, a pressão vai aumentar. Então, também poderemos ter mudança na temperatura e no seu volume. E temos uma equação que te permite calcular esse novo volume ou essa nova temperatura. Então, se eu ver, por exemplo, um gás expandindo ou contraindo, é uma transformação gasosa. Se o seu volume está mudando, nós também poderemos ter como consequência uma mudança na pressão e na temperatura. E é possível, de um gás ideal, nós fazermos a conta rapidinho. Se brincar, parceiro, tu faz zero de cabeça. Então, transformação gasosa é sinônimo de mudança. Mudança na pressão, no volume ou na temperatura. Se pelo menos um desses caras mudar, tá? O outro vai ter que mudar, tá? Existem algumas transformações especiais, mas isso é um assunto para a próxima aula. Cara, agora que nós sabemos o que é uma transformação gasosa, tá? Nós temos uma equação geral para elas. É chamada de equação geral dos gases ideais. Arroz de festa de vestibulares e Enem. Esse gás aí dentro dessa caixinha, ele pode estar expandindo ou contraindo, mudando volume. Pressão aumentando ou diminuindo, mudando pressão. Ou moléculas ficando mais ou menos agitadas, temperatura mudando. Se o meu gás for ideal, cara, é possível sair de colisões perfeitamente elásticas entre as moléculas, fazer um cálculo que lá na frente eu vou mostrar para vocês e chegar numa equação conhecida como equação geral dos gases ideais. Que parada que é essa? Quando a gente pega a pressão do gás, multiplica pelo volume e divide pela sua temperatura em Kelvin, tem que ser em Kelvin, viu, meu irmão? O resultado dessa conta, parceiro, é constante. Como assim? Se eu fizer o cálculo com os valores iniciais antes da transformação e com os valores finais depois da mudança, o resultado vai ser, cara, o mesmo. Ah, então, cara, quando a gente vê o gás passar por uma transformação gasosa, a pressão inicial, PI, vezes o volume inicial, VI, sobre a temperatura inicial, TI, é igual à pressão final, PO, vezes o volume final, VO, sobre a temperatura final, TO. É o piviti povotó, lembra? Tô mandando um beijinho pra menina e pra vovó, só não posso esquecer do piviti do povotó. Piviti, povotó, piviti, povotó, piviti é povotó. Repete umas 10 vezes, cara, que eu juro pela sua alma que se precisar em vestibular e Enem, o gás passar por uma mudança, botão vermelho, saída de emergência é o piriti povotó. Enfim, cara, isso é valiosíssimo, hein? Recordando há muito tempo atrás, né? Antes da Revolução Industrial, qualquer máquina que o homem havia construído tinha suas engrenagens movidas, parceiro, por esforço humano ou tração animal.
Quando o famoso engenheiro físico James Watt moderniza a máquina a vapor, o homem começa o quê? A queimar combustível e usa o movimento dos gases para quê? Para rodar as engrenagens das máquinas modernas. Então, cara, em cenários onde eu tenho transformação gasosa, tá? Mudança no P, no V ou no T, o piviti-povotó vai resolver a minha vida. Em alguns livros você vai ver ele escrito P1, V1, T1, P2, V2, T2, dá na mesma, né? É a pressão vezes volume sobre a temperatura antes, pressão vezes volume sobre a temperatura depois. Ou ainda você pode ver PA, VA, TA, PB, VB, TB. O antes igual ao depois. Pressão vezes volume sobre temperatura em Kelvin. O resultado dessa conta antes e depois é o mesmo. Pode ser pressão do Vila, volume do Vila, temperatura do Vila. Pressão do Goiás, volume do Goiás, temperatura do Goiás. Isso aqui é só um nome, tá? Um antes e o depois. O resultado tem que ser o mesmo. Ah, quando que eu vou usar isso aí? Mano, quando você vê o gás sair do estado inicial e ir para um estado final. Sofrer uma transformação gasosa, uma mudança. Ah, então vamos resolver um exemplo rapidóvico aqui para você, cara, entender quando que tu usa a equação geral dos gases ideais, o piviti-povotó, piviti-povotó, piviti-povotó. Considerando as bolhas de ar abaixo como um gás ideal e que inicialmente tem um volume, tenha uma pressão de 4 atm, temperatura 17 graus Celsius e volume 290 ml, qual o volume dessas bolhas ao atingirem a superfície a uma pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius? Fácil demais, né, amigo? Cara, para quem mergulha, né? Se o ar dentro do pulmão desse cara for 1 atm e aqui de fora a pressão for 4, ele vai sentindo a pressão da água, a diferença de pressão esmagando o peito dele. Para não sentir isso, quem faz mergulho, né, com equipamento de pressurização, o equipamento joga o ar lá para dentro do pulmão dele com a mesma pressão que está aqui fora. Se aqui fora é 4 e o ar que ele está cafungando também é 4, tá de boa, ele não sente essa diferença de pressão esmagando ele. Porém, mergulhadores sabem, né, que ele não pode subir muito rápido a superfície. Essa bolha que ele soltou aqui embaixo com 290 ml, conforme ela vai subindo, a pressão vai diminuindo e o volume vai expandir. Um mergulhador que sobe muito rápido, esses gases na corrente sanguínea dele expandindo podem ser letais. Mas vamos calcular, aqui tá fácil. É um exemplo que eu vou usar o piviti-povotó, 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 não é isso? Cara, eu vou trocar os valores, ó. Pressão inicial 4, volume inicial 290, temperatura 17. Pressão final 1, volume final eu vou descobrir, temperatura 27. Vai dar ruim esse trem. Combinamos que a temperatura aqui, parceirinho, olha, tem que ser em Kelvin. Ah, Kelvin vem, né? Vou somar com 273 aqui, somar com 273 de cá. É um erro muito comum. Os alunos, eu vou somar depois, no final. Nananana, não. É agora. Exercício de gás, para. Não vacila não, papai. Já coloca logo a temperatura em Kelvin. Vamos multiplicar aqui em cima? Não, mano. Não dá linha na pipa não, cara. O 17 mais 273 vai te dar 290. Eu vou cortar esse 290 aqui com 290 de cá. Está, assim? Olha os cotinhos. Está, não é isso? Ah, agora ficou facinho, né? Cara, eu vou ter que 4 sobre 1 é igual a V0, 27 mais 273, 300. Vou multiplicar cruzado, ó, Chuck Norris, né? V0 vezes 1 é V0, e 4 vezes 3, 12, com 2 zeros, 1.200 ml. Cara, ó, que loucura. Aquela bolha com 290 ml lá em cima vai virar 1.200 ml. Enfim, meninos, piviti-povotó, piviti-povotó, piviti é povotó. A equação geral dos gases ideais ela é valiosíssima. Tamo junto.